aqui é a Poliane. A gente vai fazer uma entrevista para o projeto História das Mulheres com a professora Vilma Marinho. Qual o seu nome completo? Vilma Marinho Craveiro da Silva. Fale um pouco sobre você. Bem, eu nasci em Parnaíba, é uma cidade litorânea do estado do Piauí. Eu fiquei lá em torno de quase 13 anos. Né? Depois eu me mudei com meus pais para a cidade de Tucuruí. Tucuruí é onde foi construído a barragem de Tucuruí, e no estado do Pará. Lá eu fiquei muito tempo, eu concluí ensino médio lá, o ensino médio eu fiz no magistério, fiz 4 anos de magistério e iniciei já a minha profissão lá no estado do Pará. Depois do estado do Pará, eu vim para Roraima, também em busca de emprego, porque no ano seguinte que eu cheguei já teve um concurso público. Qual foi a sua maior conquista em sua profissão? Bem, conquista, eu penso assim, são várias. Né? Não tem assim uma maior, porque não tem assim esse peso de maior ou menor. O professor, ele se descobre a cada degrau. A profissão professor é uma escada. Então, a cada degrau que você vai construir, é uma construção de conhecimentos, é construção profissional, é construção de você mesmo, é você se perceber enquanto agente de transformação. Então, eu não tenho, assim, um parâmetro de dizer o que foi que eu construí de maior. Né? Eu sei que eu trabalho com crianças e eu construo pensamentos junto com eles. Eu vou descobrindo pensamentos e aí a gente vai formulando para ver se cria a criatura, né? O ser pensante, o ser que faz, o ser que constrói, e é uma construção junto. Por isso que eu digo assim, eu não tenho uma grande conquista. Eu me realizo a cada dia. A cada dia é uma nova realização. Você já conquistou prêmios? Fale sobre esse momento. Prêmios, já alguns. Quando eu iniciei uma carreira de gestora de escolas municipais, a gente estava construindo alguns momentos nesse nível. Então, com uma equipe, o gestor ele é muita gente. Né? Ele tem que estar amparado por uma imensidão, tem que ser uma equipe toda. Então, com essa equipe, a gente já conseguia ganhar alguns prêmios na área ambiental, a gente conseguia avançar o índice do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a gente já conseguia fazer isso. Então, tudo isso são conquistas. E o prêmio veio melhorar com o Prêmio Professores do Brasil. Né? Porque você ser entre tantos professores inscritos e você conseguir sair entre 30 melhores, então é muito bom. E depois você ir a Brasília, o único estado, porque eu fui representar o estado no 8º Fórum Mundial da Água. Então é uma conquista enorme para uma pessoa que vem e vai praticando e vai se descobrindo e vai procurando melhorar e conseguir. Então, prêmio Professores do Brasil, o Fórum da Água. Então, tudo isso são conquistas e prêmios que melhoram a atividade docente. Qual foi a sua maior dificuldade na vida? Para chegar até onde está, Poliane, vamos parar só um pouquinho. Qual foi a sua maior dificuldade na vida para chegar onde está? Eu iniciei uma carreira em que eu tinha, da adolescência, eu já passei para a vida adulta. Então, eu iniciei aos 17 anos, né? Então, para mim, tudo era novidade. Era muita coisa nova, era muita informação, era gente de todo lado. Então, a dificuldade maior desse período foi a partir disso, que aos 22 anos, eu quis constituir família. E eu não tinha concluído a faculdade. Então,
eu pulei, tipo, da adolescência para a vida adulta, num salto. Então foi complicado. E aí me complicou, porque em momento algum eu pensei em desistir da minha vida docente. Eu queria ser professora. Né? Não era aquela coisa, não, é porque não tem emprego, porque eu quero. Não, eu queria ser professora, era um sonho. Isso ia independer se eu fosse casada, se eu tivesse filhos. Então eu ia prosseguir. O meu maior desafio foi vencer isso aí, porque foi um momento em que eu engravidei e eu tinha que terminar a faculdade. Né? Então eu estava no curso de pedagogia, então eu ia grávida para o curso. Teve um momento que eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu tinha que concluir, porque a minha vida estava lá, era a sala de aula, eu não me via em outra situação. Né? Porque até então eu havia passado em outros concursos e eu passava 6 meses no local, porque eu queria voltar para a sala de aula, independente do que fosse. Então o meu maior desafio foi vencer isso aí, vencer essa estrutura de família e continuar no curso e dizer, eu vou estar em sala de aula. Quais dificuldades você encontrou sendo mãe e no seu trabalho? É muito complicado, porque você sai do seu mundo em que você tem, digamos, 30, 40, 50, 60 alunos, isso depende da vida do professor, né? Que às vezes nós temos 10 turmas para dar conta, e são muitos. E quando você volta para casa, que você tem um filho, 2 filhos, você não se vê mais com eles. Você não se identifica com eles. E aí começa um tormento, é assustador no primeiro momento. Porque você cuida tanto fora e quando você se percebe em casa que aqueles precisam de você também, aí começa toda uma desestrutura que você tem que se reorganizar novamente. Pensamento, corpo, e você tem que entrar no eixo. Né? E o eixo da gente é encontrar o que eu quero, como eu vou fazer e por que eu vou fazer. Então, quando eu me vi na situação de mãe e saber que eu tinha que dar conta da casa, eu tinha que dar conta do meu trabalho, eu tinha filhos dos outros que dependiam de mim e eu tinha os meus filhos que dependiam ainda mais de mim. Né? Então, foi um momento muito difícil. Eu passei, sim, por uma atividade e procurar médico e procurar, porque quando dizia assim, tinha que sair para ir para o emprego, eu caía no pânico, era choro, eu não queria, eu adoecia, eu emagreci, eu cheguei a quase 30 quilos, então foi muito complicado nesse primeiro momento. Mas aí eu percebi que os meus filhos precisavam de mim, assim como os outros também precisavam, só que eu tinha que me encontrar primeiro na profissão. Então foi através de autoajuda, de texto, de me envolver mais também na família, de procurar não me ausentar do trabalho, mas dizer, será que está me fazendo bem nesse primeiro momento, esse trabalho? Será que eu procurando uma outra escola, me envolver com outras pessoas? Então foi o que eu fiz, mudei de escola, mudei de local, saí do interior que eu estava, voltei para Boa Vista, e aí consegui reorganizar tudo novamente. Hoje meus filhos estão aí maravilhosos, sem tantas dificuldades. Qual o papel do seu esposo na sua vida? É um companheiro assim que eu penso assim, que se não fosse ele naquele primeiro momento de me dar o apoio, de dizer assim, tem que ir. Não foi aquele que nunca disse assim, não, tu não pode estudar porque tem filho, tem casa para tomar de conta, não. Ele é técnico de enfermagem, então ele saía de um emprego, ele dormia no outro emprego e quando ele chegava, ele não ia dormir, ele ia fazer todas as coisas que tinha que fazer. Se fosse para lavar louça, lavar roupa, dar comida, então praticamente essa vida de casa ele tomou de conta. Então ele tinha o emprego dele, a responsabilidade dele, e ele retornava para casa e ele praticamente ele pegava o terceiro turno sem dizer assim, não, eu tenho tempo para descansar. Ele não tinha tempo para descansar, porque ele sabia que eu tinha que concluir o trabalho da faculdade e eu tinha que dar conta do outro emprego. Né? Então, ele realmente foi assim, uma pessoa que ele sempre me apoia. Nas viagens, nesses prêmios, dizer assim, vai para fora. Não, ele sempre está presente em todas as dificuldades. Eu acho que se não fosse ele, como pai dos meus filhos, eu acho que eu teria abandonado tudo, e aí eu teria ido embora para casa do meu pai e da minha mãe, e aí ele tinha ficado com todo mundo mesmo, porque é muito difícil para a gente se encontrar, depois que a gente sair da casa de pai e mãe, e se encontrar num mundo totalmente adverso, é muito complicado se você não tiver uma pessoa ali do teu lado que
que seja companheiro mesmo, né? De fato. E ele é essa pessoa. O que você acha sobre o fato de haver mais professores mulheres do que professores homens na educação básica? Professor, o campo ele é minado desde sempre por mulheres, né? Por mulheres. A questão salarial pode ser que seja uma diferença, né? Pode ser que seja um gancho para isso de não atrair tantos homens, né? Os homens estão, quando são professores, eles estão lá na universidade, né? É um campo mais aberto, é uma coisa muito para eles que já você quer, você faz, se você não quer, a porta está aberta. Então, para o homem, é muito mais fácil. A educação básica não, é aquela coisa mais de proximidade, de carinho, de conquista, de você conhecer teu aluno primeiro, para você saber onde você vai chegar com ele. O que você quer dele? E a criança é isso. Não dizendo que não tem homem que não sabe ser mãe, tem homem que não sabe ser pai. Eles sabem ser isso, só que na profissão de professor de educação básica, a mulher é a visão dela. É a visão dela hoje de conquista, de cuidado, de zelo, de saber o que é que ele quer. E o homem é paciência. A mulher consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. O homem não. Se ele estiver ali, ele vai conseguir fazer muita coisa. Mas naquela situação, que ele só tem uma linha para seguir. E a mulher não. Eu consigo ver 30 alunos, todos a gente vai fazer uma entrevista para e eu o penso projeto que essa História vantagem das é Mulheres com a professora Vilma. Pode ser Marina. que o homem... Qual é o seu nome completo? Projetos Vilma para melhorar Marinho, a educação da em meio Silva. à comunidade escolar. Quando eu chego numa escola, eu visualizo primeiro que comunidade eu tenho, para eu poder saber como eu posso interferir, como eu posso mudar, mas a partir do meu aluno. Eu tenho que fazer com que ele perceba a comunidade dele primeiro, para que eu possa fazer alguma coisa sem ser intrusa, né? Porque se eu chego ditando as normas, eu vou praticamente mudar situações que eles não estão acostumados. Então, para que eu consiga fazer isso, eu tive que fazer um levantamento. Eu faço um levantamento primeiro do que meu aluno sabe, o que ele quer, como é que ele se percebe enquanto modelo da comunidade dele, o que ele tem na comunidade, o que ele quer melhorar. Então, tudo isso eu parto do meu aluno. Foi assim com o Projeto Água, né? O Projeto Água, que trabalhou o Rio Cauamé, a importância do Rio Cauamé para eles, partiu deles. Eles viam o rio como uma situação normal, uma poluição que eles não percebiam. Por que eles não percebiam? Porque eles estavam acostumados. Era tanta gente jogando lixo que eles achavam que se mais um saco que eles jogassem, mais uma lata, não ia fazer diferença, porque eram tantos jogando. Então, para mudar a comunidade, eu parto sempre do que meu aluno precisa saber. Porque não adianta eu chegar dizendo o que é que ele tem que saber, o que é que ele tem que aprender, se não é a realidade dele. Se não tem interesse para ele, ele vai continuar fazendo, né? Então, é a partir do que ele sabe, a partir dos conhecimentos prévios deles, para eu tentar. Aí sim, mudar não. Mudar a comunidade fica forte, mas interferir de forma com que eles possam perceber que eles podem melhorar a comunidade deles. Qual a importância do seu papel profissional para o seu estado de Roraima? Quando a gente fala assim da gente, né, da importância da gente, é complicado. Porque a gente tem que perceber no outro, assim, o outro chega e diz assim, ai Vilma, como o teu trabalho é importante, como o teu trabalho ficou legal, né? E eu sei que não foi, que eu não inventei a roda. Eu sei que tantos professores iguais a mim fazem um belíssimo trabalho e tentam colocar, né? E tentam fazer, mediam conflitos, então eles fazem tudo isso. Então dizer que eu melhorei, pode ser que eu tenha melhorado,
Pode ser que eu tenha aberto para discussão, pode ser que eu tenha colocado na cabeça dos pais e da comunidade presente de que eles precisavam melhorar alguma coisa, tinha alguma coisa neles que não estava certo, que se eles conseguissem mudar esse pedacinho aqui, talvez o Estado todo pudesse perceber que alguma coisa estava errado. Como eu mostrei para os meus alunos, canalizar igarapé é cômodo, mas é a situação que vai resolver tudo isso? Não. Porque eles têm que preservar, têm que cuidar do meio deles para que a coisa floresça, para que a coisa vá à frente, para que nas próximas gerações eles possam mostrar, eu fiz parte disso aqui, eu melhorei isso aqui, e quem sabe o Estado possa reconhecer o trabalho de muitos professores, que não é só o meu trabalho, né? Professor é a luta constante. Não tem professor bom ou professor ruim. Professor é luta constante, é dizer o que tem que fazer, como vai fazer e por que vai fazer. O que eu quero ensinar e o que os meus alunos querem aprender. Professora Vilma, muito obrigada pela sua colaboração.